Grande ser luz, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui um livro que é bem legal, bem interessante. É um livro que me ajudou muito, principalmente nos meus estudos que se refere à iluminação para arquitetura. Ele é um livro, né, que ele está ligado sim à arquitetura, porém muita coisa dele, principalmente da luminotécnica, nós podemos trazer para a nossa vida diária, né, para quem trabalha com a iluminação para entretenimento. Mesmo porque é aquilo que eu sempre falo, né, a luz, tanto na arquitetura quanto no entretenimento, são iguais. Elas são iguais. Ambas têm fluxo luminoso, ambas têm wattagem. Mas calma, já já eu vou mostrá-lo, né? Antes aí eu quero agradecer você que está vindo aqui. Se é pela primeira vez que você está vendo o meu vídeo, seja muito bem-vindo. Sou o Alessandro Asos, profissional em iluminação há 22 anos, que eu venho desenvolvendo trabalhos aí desde a área da iluminação para entretenimento e um pouco também para arquitetura construída, tá? Construída por quê? Porque eu faço parcerias com arquitetos que me buscam e acabo fazendo o projeto de iluminação. Então eu não construo arquitetura. Então eu falo que é uma arquitetura construída, beleza? E esse livro aqui, ele é bem legal. Esse livro ele é muito, muito interessante, né? Conforme eu falei, ele está bem ligado, inclusive a pessoa que escreveu com certeza é ligada à área de arquitetura, né, para estar colocando aqui. Eu acho ele rico, extremamente rico em informação. E tanto é que eu tenho ele para mim e faço questão de estar trazendo aqui também para que você conheça. O livro é daqui, olha, Iluminação no design de interiores, do Malcolm Innes. Aqui, ó. Vou deixar aqui para você ver. Opa, só ter cuidado aqui para não refletir muito aqui, que depois, opa, aqui mais pertinho, aqui mais pertinho não reflete tanto. Só para você ver como que é. Aqui. E esse livro, né, ele tem, assim, ele é um apanhado extremamente grandioso, né, falando quanto à questão da luminotécnica. E como eu falei, né, por mais que eu fale, mas aqui, Lemos está falando de design interior, tá, eu estou falando, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: esses livros aqui, o que eles têm em luz, nós também trabalhamos. O que diferencia é a forma com que a gente vai colocar e a questão também de fluxo luminoso. Nós, dentro do entretenimento, como nós trabalhamos com pé direitos muito altos, né? Geralmente a gente precisa de fluxo luminoso muito forte, muito, muito grandioso, que é a quantidade de lumens que sai da lâmpada, tá? Isso daí que a gente precisa. Enquanto que dentro, por exemplo, de uma residência, eu jamais poderia usar um moving, por exemplo. Só se você for colocar numa área de entretenimento, alguma coisa assim. Mas caso contrário, não tem como você utilizar, tá? Isso falando um exemplo. Se a gente pegar os nossos LEDs, por exemplo, vamos pegar os LEDs RGBW, tá? Exemplo, jogando aqui um exemplo. Eles têm um fluxo luminoso extremamente grande, principalmente se for para trabalhar na área externa. Tem um fluxo luminoso muito alto, ou seja, tem muita luz. Imagina aquilo dentro de uma residência, não dá. Dentro de uma residência tem que ser muito mais controlado. Então eu falo que a maior diferença está aí. Só que a questão do uso da luz, né, pode diferenciar algumas coisas. Muitas coisas, por exemplo, dentro de design de interiores, muitas vezes, vai estar ligada a normatizações. Enquanto que nós não temos tanta normatização, né, que são as NRs, né, que elas foram criadas para poder estar trabalhando, né, fluxos, né, luminoso, incidência, um monte de coisa lá, que dentro, né, da iluminação artística nós não precisamos. Dentro da iluminação artística a gente pode tudo, nós temos 360 graus para iluminar. E esse livro, ele é bem interessante, primeiro, né, que ele é ricamente com fotos, ele é ricamente ilustrado, né, não deixa de ser uma ilustração também, que ele fala sobre cores, ele fala sobre sombreamento. Aqui ele fala quanto à questão dos fatores humanos. Uma coisa que é muito interessante é que ele mostra o olho, né? Eu sempre falo, né, quanto à questão do olho. O olho ele tem adaptabilidade, tá? Dentro da iluminação para interiores, ele é todo controlado, tá? Existe inclusive normatizações para isso, existe cálculo, né, para você estar chegando dentro do UGR que eles chamam, né, que é a quantidade de luz, né, que você não pode ter, a reflexão ela é toda controlada, tá? A reflexão também é toda controlada. E na iluminação para entretenimento não é. Então aí, ó, mais uma segunda diferença. Então aqui ele fala muito disso. E esse livro,
Tem uma coisa que eu estava separando. Ah, tem uma coisa que é bem legal, que ele fala aqui das fontes também, né? Ele já serviu bastante para mim, para eu estar trabalhando muita informação. Tem uma coisa aqui também, olha, que ele fala da cor e luz natural. Olha que interessante isso. E é um tema extremamente abordado, né? Quando se fala em iluminação para design de interiores ou arquitetura. Eles têm que aprender a controlar a luz natural. Através de breezes, né? Breezes são aquelas aletas, né, que você controla a luz através de cortinas, enfim, né, de alguma maneira ali, de repente um vidro, né, que você pode estar colocando, sei lá, filmado, alguma coisa assim também. Então, uma coisa assim bem interessante para a gente notar, principalmente se a gente trabalhar com teatro, né? O teatro muitas vezes a gente vai trabalhar com iluminação de dentro, né, de interiores, quando você vai pegar uma obra um pouco mais naturalista. Então é interessante você saber, por exemplo, as diferenças que né, a questão da luz natural e a luz artificial. Como que eu vou trabalhar isso, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, a gente leva para a arte, né, tudo que é natural de uma forma expressiva. A gente cria essa expressão. É isso que faz dela uma arte. E ele é muito grande aqui para mostrar para vocês. Tem aqui princípios da luminotécnica, que eu não vou falar, mas é bem interessante também. E hierarquia visual. Ele fala um pouco da questão do design também, né? Deixa eu ver aqui. Que o Malcolm Innes, ele é especialista em luminotécnica, tá? E professor e ministra palestras no mundo todo sobre luz, arte e arquitetura, né? E ele leciona mestrado, bacharelado de design de interiores, projetos de artes digitais em Edimburgo, tá? Então, ele tem uma vasta experiência, então ele fala tudo isso com propriedade. Como eu estava falando, então ele aborda também a questão do design, né? De você estar projetando, tanto na questão do design visual, assim que eu diga, dentro do espaço, como também ele fala muita coisa aqui de luminária também, que é uma área do design que é simplesmente fantástica. Ninguém cria luminária por criar, tá, gente? Toda luminária que é criada para uma residência, ela tem todo o seu fator, ela tem todo um controle, ela passa por uma série de experiências, tudo até chegar dentro realmente do mercado. Que ele fala nível de iluminação. Se eu começar a falar aqui, que a gente vai levar aqui 1 hora, só para você ver aqui, só para deixar aqui com gostinho de quero mais. Aqui plantas. Então ele é ricamente ilustrado aqui nos... aqui ele fala de um museu, como ele trabalhou a iluminação no museu. E tem uma coisa muito interessante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você, se você vai ver. Você vai ver que ele trabalha ali o projeto tanto com luz natural quanto com luz artificial. Olha, dá para entender que é isso. Olha, aqui entra, dá para entender que é isso aqui, ó. Iluminação de quebra alguma coisa que ele está falando aqui. E olha que interessante, ó. De um lado aqui a luz, como ele trabalha, e aqui como ele trabalhou essa luz. Você está vendo? Opa, está vendo aqui, ó. Por onde entra. Olha que interessante. E tudo é uma luz controlada, né? Ainda mais dentro de museu. Ela é muito, muito rico esse livro aqui com informação. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu não separo, né? Eu acho que eu vou lembrar, porque eu esqueço. Tem uma outra coisa também aqui interessante. Olha, falando de catedral. Olha, uma outra catedral aqui. Olha que projeto lindo esse. Olha, que legal. Aqui. Isso só para você ter ideia do estudo que há dentro da iluminação da arquitetura. Eu falo que às vezes falta isso para a gente dentro da iluminação de entretenimento. Né? A iluminação de arquitetura ela é muito mais estudada que a nossa. Por isso que muitas vezes eles vêm buscar a gente, porque como eles têm o lado técnico extremamente apurado, o lado de lei, estudo, de repente falta essa questão artística para ele. Tá? E eu falo isso assim porque todos os projetos que eu peguei com arquitetos, eles foram dessa maneira. Eu vejo que o arquiteto está extremamente preparado, né, engenheiro, extremamente preparado para poder estar executando aquela obra, só que falta aquela expressividade, que é o que nós fazemos muito bem, nós que trabalhamos com entretenimento em geral. Aqui são estudos de caso também. E uma coisa que eu gosto muito desses estudos de caso, quando tem esses livros de arquitetura, é que eles mostram fotos, eles mostram que não é uma coisa simples, né? Não é jogar o texto, como, enfim, não vou entrar nesse campo agora, mas enfim, eles mostram fotos, como que trabalhou, tudo. Isso aqui é interessante, isso aqui é uma coisa que nós fazemos muito, né? Aqui, olha, que interessante. Olha, aqui, estudo de caso aqui de museu. E museu é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Quem me conhece sabe que eu sou
fascinado por iluminação de museus, galerias, obras de arte. Aqui, olha, aqui. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha, deixa eu ver. Aqui ele fala da dimerização de eletrônicos, né? Como funciona a dimerização de eletrônicos, muita gente não sabe. Mas aqui, olha, ele está fazendo com LED, ó. Isso aqui a gente faz direto, né? Nós que trabalhamos no entretenimento, isso daqui pra gente é bem simples fazer, não tem muita complicação. Só que para a arquitetura muda um pouco, tá? Para a arquitetura é um pouco mais complexo se trabalhar algumas coisas. Aqui ele fala que ele trabalha com o protocolo DALI, que é um protocolo da OSA excelente, né? É equivalente ao nosso DMX, a DALI é para arquitetura. E, gente, assim, esse livro, Sem Luz, esse livro aqui acho que não tenho o que falar para você, só excelentes recomendações que eu tenho para fazer dele. Só excelentes recomendações. Se você tem amigos que são arquitetos, engenheiros, com certeza eles vão curtir esse livro, tá? É um presente para você se dar. Ele tem um certo investimento, tá? Esse livro ele tem um certo investimento, ele não é investimento assim tão baixo, mas eu falo uma coisa para você. Se você gosta de dar aula, se você gosta de fazer palestra, se esse é seu sonho, você está iniciando agora, invista nesse livro que vai valer muito a pena. Isso eu garanto para você. Eu comprei ele já tem um tempão já. Comprei ele na Cultura, porque eu acabei achando e acabei comprando na época. Que eu tenho diversos livros que eu acho que nem vendem mais. Esse daqui eu acredito que ainda venda. Qualquer coisa eu vou estar deixando aqui embaixo o link, né? Na hora que eu for passar aqui para o YouTube, né? Eu vou estar passando aqui um link. Dá uma olhada nesse link aqui, vê como que ele está, vê se de repente você consegue fazer assim, esse investimento. Que eu vou falar uma coisa para você, Celus, vale muito, muito a pena. Vale muito a pena isso daqui. E assim, às vezes são detalhes que nós temos, por exemplo, que às vezes falta uma informação para a gente, às vezes falta uma pesquisa, tudo. E eu falo para você, né, que é muito engraçado, né? Uma das coisas mais interessantes da gente que tem livro, nós que gostamos de livro, é que um livro acaba complementando o outro. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem de ter livro. Esse livro aqui que complementa o outro, que complementa o outro, que tem outro que vai complementar esse com alguma coisa que faltou, e é bem interessante. Tem uma coisa que também, olha, ele chama tipos genéricos de luminárias, né? Porque as luminárias na arquitetura, nossa, cada empresa acaba colocando seu nome e tudo. Então aqui ele fala de uma maneira mais genérica, olha. Interessante isso. Aqui. Que é a luz direta, a luz indireta, se é para cima, para baixo, para o lado, porque existem luminárias que só vão trabalhar lateralmente, outras que só vão trabalhar com faixa para cima, outras 2 faixas e por aí vai. Então, são informações que ele passa aqui que é bem interessante. O que mais que ele fala aqui? Visualizações padrões da luz, isso daqui não interessa tanto para a gente, mas se você for trabalhar com arquitetura, né, você tem que saber ler, né, o diagrama polar aqui. Isso daqui ele é simples de ler, né? Você usa ele para fazer cálculos, tá? Cálculos de luminância. Então ele é bem interessante. Isso daqui também a gente vê muito. Olha, isso daqui, se você pegar catálogos, né, de empresas maiores, você vai encontrar esses gráficos aqui. Tanto da quantidade, né, que aqui ele está falando dos lux, a quantidade de luz que chega, né, até uma certa metragem, então ele já te dá aqui. E essas informações todas são extremamente interessantes e necessárias para a gente. A gente precisa saber, hoje em dia, o profissional atual não pode mais pensar como se pensava 10, 15 anos atrás. Eu não canso de falar isso para você. Não canso, Celus. E muito do que a gente aprende, principalmente na questão de luminotécnica, hoje em dia o profissional de iluminação ele tem que entender de luminotécnica. Não tem como você não falhar. Como você falhar nessa questão. Se você trabalha com LED, você tem que saber a diferença entre lumens e lux. Você tem que saber o que é uma candela. Você tem que saber a diferença de wattagem, que não se considera wattagem com a questão de equivalência luminosa. Tá? São 2 coisas distintas. Isso aí que inventaram, foi uma coisa que inventaram para vender, para comercializar. Não cai nessa de que tantos watts, não tem, é diferente. É diferente, estou falando para você. E tudo isso a gente aprende em luminotécnica. A luminotécnica, que é a matéria especializada em ensinar tudo isso para você. Então, olha, deixo aqui a dica hoje desse livro, Iluminação no Design Interiores, do Malcolm Innes. Eu creio que fala Innes ou Innes. Eu peço desculpas se eu estou falando errado, tá? Michael Innes. Beleza? Então deixo aqui essa dica aqui de hoje. Quero agradecer por você
teve esse vídeo aqui. Qualquer coisa, se você curtiu, deixa aí. Se você não gostou, também entre em contato comigo para cada vez mais melhorar. E também para os amigos, passe para todo mundo aí, porque esse livro vale realmente muito a pena, beleza? Vou estar deixando aqui embaixo o link dele, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Celuz, gratidão, gratidão imensa e te convido. Bora? Bora iluminar esse mundo aí. Bora lá, bora!